A é o que nos resta. Ou B? B. É vedada a definição de critérios de admissão de pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos? Mentira! Errado! Queridos, lá no inciso 9 do artigo 37 vai dizer que é permitido e a lei vai definir uma porcentagem para as pessoas que têm deficiência. E o máximo é de até 20%, mínimo de 5%. 5%, tá bom? Então não veda, permite, tá? Restando apenas agora o item A. Impõe à administração pública indireta as mesmas regras proibitivas sobre a acumulação remunerada de cargos públicos, voltada também para a administração pública direta. E aí? Tanto a administração pública direta como a administração pública indireta estarão submetidos aos princípios, ao artigo 37. E é vedada também a mesma acumulação de cargo público, tanto na direta como na indireta. A questão está o quê? É correto, certo? Item A de aprovação. 7. 8. Joaquim, servidor público federal, é médico, ocupa cargo privativo de profissional de saúde, com profissão regulamentada, tendo ingressado no serviço público por concurso há 10 anos. Joaquim pretende prestar novo concurso público com o objetivo de cumular de forma remunerada 2 cargos públicos. A Constituição admite, em situações excepcionais, de vez em quando, a acumulação remunerada de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horário. No caso narrado, Joaquim somente poderá acumular se o segundo cargo público for o quê? Privativo de profissional de saúde com profissão regulamentada. Item, aí tá o item C, né? Mas é o item E, o último item de vocês, tá bom? 10. 9. Pulo do bar. 9. Cargo em comissão, também denominado de cargo livre de nomeação conforme a Constituição, está relacionado às atribuições de direção, chefia e assessoramento, famoso CAD. Sendo permitido, excepcionalmente, o seu provimento para as outras atribuições. Não falei excepcionalmente, falei apenas para o CAD. A questão está o quê? É rata. Agora, a gente vai entrar em outra atmosfera. Nós vamos entrar em outro clima que o concurseiro que já está aqui há um bom tempo, ele já conhece, que é o famoso artigo 5º da Constituição. Trouxe para vocês, então, questões do artigo 37 que vão despencar na sua prova. Trouxe para vocês trazer para vocês agora, artigo 5º. Vou trazer para você artigo 144, questões falando sobre estado de sítio e estado de defesa, tá bom? Vamos lá. Questão número 10. Por violar a dignidade da pessoa humana, é vedado, segundo o STF, a prisão civil por dívida. É a regra. Ressalvado os casos do devedor de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Turma, nesse caso, segundo o STF, é garantido a prisão civil por dívida de inadimplência de pensão alimentícia de forma voluntária. Depositário infiel, a súmula vinculante número 25, vai dizer que é vedado qualquer tipo de prisão e qualquer das hipóteses de depositário infiel. Não se pode mais, então, prender alguém por ser depositário infiel, apenas por pensão alimentícia.
adventícia. Questão... Próxima. É inconstitucional a interpretação do Código Penal que considera como crime a interrupção da gravidez nos casos de fetos dotados de anencefalia ou outras doenças cerebrais. É inconstitucional a interpretação do Código Penal que considera como crime a interrupção de gravidez. Está o quê? De fato, turma, se o Código Penal considerar crime a interrupção de gravidez, isso é o quê? Inconstitucional. Atenção, muita atenção. O direito à vida, ele sofre algumas restrições. O direito à vida, ele não é absoluto. Inclusive, é uma das características dos direitos fundamentais. O direito à vida, ele pode sofrer restrições, por exemplo, em caso de aborto. Se a gravidez advir, por exemplo, de quê? De estupro. Ou então, se a gravidez está gerando risco de vida para o nenê, para a mãe. Isso é uma exceção ao direito à vida. A pena de morte, que é permitida no nosso país em caso de guerra declarada, é uma exceção ao direito à vida. Legítima defesa é uma exceção ao direito à vida. Quando eu falo de interrupção de gravidez de feto anencéfalo, é uma exceção do direito à vida, portanto, ele é constitucional. Próximo. Contraria a Constituição Federal a exigência do depósito prévio é inconstitucional. 11, né? Tá errado. Errado. Próximo. É inconstitucional a interpretação do Código Penal que considera como crime a interrupção, considera como crime, então é inconstitucional. Tá correto, galera? Tá correto, né? Porque de fato é inconstitucional. Se o Código Penal considerar isso como crime, isso vai ser o quê? Inconstitucional. Então a questão está o quê? Correta. Massa, pegadinha, show de bola essa questão. Perfeito. O STF vai falar isso. O STF, ele completa assim, lá na súmula, jurisprudência. Não, a regra é. Mas quando ele fala outras doenças cerebrais, é porque no próprio julgado do STF, ele colocou isso no seu texto. Entendeu? Bom. Próximo. Contraria a Constituição Federal a exigência do depósito prévio em dinheiro para a interposição de recurso na esfera administrativa. Show de bola, turma. Não pode, não é necessário haver aí a depósito prévio em dinheiro para interposição de recursos. Súmula vinculante número 21 do STF. Anote. Se é súmula vinculante, é no STF, tá? Então, nesse caso, súmula vinculante número 21. Letra da súmula vinculante. Correto. Próximo. Quanto aos princípios e garantias constitucionais, vamos marcar esses itens certo ou errado. Atenção, concurseiros. Atenção, futuros servidores públicos. Oi. 12. Tá. Próximo. Princípio da isonomia. O que quer dizer, aprovados, o princípio da isonomia? O princípio da isonomia é aquele que diz o seguinte: olha, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, que advém lá do princípio aristotélico, e vai dizer o seguinte: olha, é possível tratar diferentes desiguais? É. O princípio da isonomia, ele vai além e vai dizer: olha, será possível tratar de maneira igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida das suas o quê? Desigualdades. O princípio da isonomia é aquele que permite tratar de maneira diferente aquele que é diferente de acordo com as suas o quê? Desigualdades. Anote, o princípio da isonomia é tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades.
Então é possível, professor, ter uma idade limite para um concurso público? É possível ter uma estatura mínima para o concurso público? Já pensou, ó pai, ó, um anão sendo delegado? Nada contra, um anão ele pode ser juiz, ele pode ser promotor de justiça, ele pode ser um analista, pode ser um técnico. Mas um delegado não. Já pensou um policial militar entrando na ativa com mais de 50 anos de idade? Então, nesse caso, nessas circunstâncias, pode haver sim, de acordo com a natureza do cargo, de acordo com o princípio da isonomia, ter diferenças aí de tratamento. Inclusive, é possível fazer TAF, né, o teste de aptidão física, diferente entre homens e mulheres? Com certeza. Vamos para a questão. A imposição legal de limites de idade e altura para o acesso a cargos públicos não fere o princípio da isonomia. Viu não, viu? Viu, né? Ó pai, ó, o que é que você faz com não? Você grifa, joga glitter, purpurina, derrama sangue ou não? A imposição legal não fere o princípio da isonomia, desde que razoável e decorrente da natureza e das atribuições do cargo público a ser provido. Massa, correto, não vai ferir o princípio da isonomia, desde que razoável, de acordo com o cargo e a sua natureza. Show! Próximo. Fere o princípio da isonomia que a lei estabeleça limites mínimos de altura para candidatos em concursos públicos, qualquer que seja o cargo a ser provido. Errado. Nesse caso, turma, se for nas circunstâncias de acordo com a natureza do cargo, pode haver limites mínimos de altura. A questão está o que é? Errado. Acentua o princípio da igualdade, o chamado direito de primeira geração. Vamos lá. Segundo o STF, vamos falar de geração ou dimensão. Segundo o STF, nós temos aqui as dimensões dos direitos fundamentais. As dimensões dos direitos fundamentais é só para destacar uma das características dos direitos fundamentais, que é o da historicidade. É que, de acordo com a história, os direitos fundamentais eles vão evoluindo, tendo características próprias. Aí o STF ele vai perceber, pelo menos, 3 dimensões, 3 gerações. Alguns doutrinadores eles fazem diferença, dimensão e geração, mas não é o objetivo do nosso concurso aqui fazer essa diferença, tá? Entre 3. Primeira geração, segunda geração e os de terceira geração. Os direitos fundamentais de primeira geração, eles vão atenuar, eles vão acrescentar, eles vão destacar o que nós chamamos de liberdade. O de segunda geração, o da igualdade. E o de terceira geração, que nós chamamos de solidariedade, fraternidade, solidariedade. Os direitos de primeira geração que vão acentuar a liberdade é o que nós chamamos de direitos civis. De igualdade, direitos o quê? Sociais. E de fraternidade e solidariedade, que nós chamamos de direitos difusos, coletivos. Exatamente. Então, nessas circunstâncias, vamos para a questão. Professor, existe algum bizu para memorizar a primeira, segunda e terceira geração? Tu lembra da Revolução Francesa? Liberté, igualité, fraternité, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade. É o lema da Revolução. Liberdade, primeira, igualdade, segunda, fraternidade, solidariedade, terceira. Show, né? Vamos comigo. Acentua o princípio da igualdade, os chamados direitos de primeira geração. Primeira geração é liberdade. A questão está o que é? Igualdade de segunda geração. Próximo. A impetração do mandato de segurança coletivo, muita atenção, tá? Tu vai pular do barco? Ei, pula do barco não.
Mandado de segurança coletivo, turma, ele tem algumas características. Ele pode ser impetrado por partido político que tem a representação no Congresso Nacional, ou seja, ou na Câmara dos Deputados ou no Senado. Também pode ser impetrado, turma, por quem? Por associação que esteja constituída e em funcionamento há pelo menos o quê? Um ano. Ou pode ser impetrado também por entidade de classe ou sindicato. Tá bom? Mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança, a palavra-chave do mandado de segurança é para proteção do direito líquido, certo? Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tudo bem? Fica ligado nesse bizu. Qualquer pessoa pode impetrar com mandado de segurança, nacional ou estrangeiro, ou até mesmo pessoa jurídica. Em regra geral, quando eu falo de associação, quando ele quer representar os seus associados, necessita que eles autorizem de forma expressa na esfera judicial, na esfera extrajudicial. Portanto, aprovados, quando eu falo de mandado de segurança coletivo, eu não, repito, não preciso de autorização expressa dos seus associados. Porque eu tenho o instituto do quê? Da chamada substituição. No mandato de segurança coletivo, eu não preciso da autorização expressa dos seus associados para ser impetrar o mandato de segurança coletivo. Porque eu tenho o instituto da substituição. Vamos para a questão. A impetração do mandato de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. E aí? Massa, correto. Marca um C de concurseiro, agora concursado. Próximo. Ação popular, guerreiros. A ação popular ela foi inovação na Constituição de 88, tá? A ação popular pode ser proposta, ela não é o chamado remédio constitucional, é uma garantia constitucional. A ação popular ela pode ser proposta por cidadão. Estrangeiro e pessoa jurídica não podem propor ação popular. Em regra geral, a ação popular vai haver a isenção de custas judiciais ou ônus da sucumbência, salvo se for comprovado o quê? A má-fé. Então, aprovados, fica ligado nesse bizu. Não pode ser proposta a ação popular por estrangeiro ou pessoa jurídica. Inclusive, do artigo 5º, é a única garantia constitucional que não pode ser proposta por estrangeiro ou por pessoa jurídica. Tá bom? Porque é exclusivo de quê? De cidadão. O que é ser cidadão? Aquela pessoa, né, que está em pleno gozo dos direitos políticos. Vamos para a questão. O estrangeiro residente no Brasil possui legitimidade ativa para ingressar com a ação popular com o objetivo de evitar a prática do ato lesivo ao patrimônio público estrangeiro. Ação popular? Mentira! Errado! Errada a questão. Próximo. Mandado de junção, ausência de norma regulamentadora. Esse é o bizu para vocês. Inerente à soberania, à nacionalidade, à cidadania. Houve a ausência de norma regulamentadora, pode ser impetrado mandado de junção. Mandado de junção, ele não é gratuito e precisa de advogado. Vamos lá. Cabe mandado de junção quando a falta de norma regulamentadora torne viável caso a habeas data. A habeas data, turma, é para impetração, para saber informações relativas à pessoa do impetrante. O habeas data é uma ação personalíssima. O habeas data é uma ação personalíssima. Eu não posso impetrar com habeas data, em regra, em tese, para saber informações relativas a terceiros. Com a exceção que nós temos, turma, dos sucessores legítimos. Tá bom? O que mais que eu posso falar sobre a habeas data? É gratuito. Os habeas são gratuitos.
habeas corpus, habeas data são gratuitos. O habeas data, turma, portanto, ele precisa de advogado. O habeas data, ele serve para 3 coisas: retificar, acrescentar ou conhecer dados relativos à pessoa do impetrante. A retificação dos dados é quando não se prefira fazê-lo na esfera sigilosa, judicial ou administrativa. Vamos comigo? Cadê? Caso órgãos públicos negue ilegalmente a determinada pessoa informação de terceiros de interesse coletivo, caberá a impetração de habeas data? Mentira! Errado! De terceiros não cabe habeas data. Mandado de injunção, já expliquei, vamos para a questão. Cabe mandado de injunção quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Torne viável. Torne inviável. Aí tem esse in, olha o in, ó pai, ó. 2 letrinhas aqui que enche o seu saco, que te perturba, assim como essas 2 letrinhas aqui chamado de ex, né? Só que você vai prestar atenção, não é nesse, aí você exclui, já passou, meu filho. Tá bom. Mas esse aqui é o que vai garantir a sua aprovação. Esse aqui, às vezes, né, nem garante nada, mas o IN pode garantir a sua aprovação. Então, o IN tornou o item o que é errado. Torne inviável o exercício do direito de liberdade constitucional. A questão está errada por conta do IN. Próximo. Habeas corpus. Só fazer essas 2 aí para a gente ir para o intervalo. Habeas corpus. Habeas corpus, turma. Vamos lá. O habeas corpus ele vai ser uma inovação na Constituição de 1891. Já existia antes lá no Código de Processo Criminal de 1832. Mas na Constituição ele vai ser uma inovação lá na Constituição da República, a primeira Constituição Republicana, a de 1891. O habeas corpus nada tem a ver com a sua prática. Nada tem a ver com preso, nada tem a ver com agente penitenciário, nada, né? Então não precisa nem dizer que não vai cair na sua prova. Vai o quê? Despencar habeas corpus. E aí, o que eu posso falar sobre habeas corpus? O habeas corpus, ele é gratuito, não precisa de advogado, gratuito, não tem uma formalidade. Então, né, se eu quiser, o preso está lá, quiser tem um papel higiênico usado, ele pode utilizar o habeas corpus. Juiz, me solte porque eu estou preso aqui por ilegalidade. Pode, não é um tipo de problema. Não tem uma formalidade. Habeas corpus ele é gratuito, não precisa de advogado, pode ser impetrado por qualquer pessoa, até por pessoa jurídica, mas em favor de particular. Então, tipo assim, o Prime, ele não pode ser o paciente de um habeas corpus. A pessoa pegar esse prédio, prender, colocar na delegacia, não tem como. Mas o Prime, ele pode ser o impetrante em favor de particular. Em favor dos seus sócios, em favor dos seus professores, em favor dos seus alunos, pode. Mas o particular, ele não pode ser o paciente de um habeas corpus, tá bom? Apesar de não precisar de advogado para o habeas corpus, na dúvida, procure um. Certo? Então vamos lá. O habeas corpus será concedido inclusive de ofício, show de bola, pelo juiz, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de manifestação. Liberdade de quê? De ló? Pudba! Errou esse tipo de questão? Pudba! E por fim, antes de ir para o intervalo, mas tem a foto dos aprovados, tá? Que eu já publico agora que vai bombar. Juiz, questão de juiz. Por que questão de juiz? Porque treino difícil, prova fácil. Treino difícil, prova fácil. O habeas corpus, o HC, pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, show, nacional ou estrangeira, massa, ainda que analfabeta ou menor de idade, sendo necessário, nesse caso, a representação do advogado. Não precisa de advogado, mas na dúvida você procura
Turma, quero tirar uma foto com vocês aqui, só os aprovados, antes da gente ir para o intervalo. Professor, é verdade que o senhor tem umas dicas aí de como não deixar de estudar antes do tempo que eu programei para aquela noite ou para aquele dia? É verdade. Quando você vai passar essas dicas? Depois do intervalo. De ser proposta a ação popular por estrangeiro ou pessoa jurídica. Inclusive, do artigo 5º, é a única garantia constitucional que não pode ser proposta por estrangeiro ou por pessoa jurídica. Tá bom? Porque é exclusivo de quê? De cidadão. O que é ser cidadão? Aquela pessoa, né, que está em pleno gozo dos direitos políticos. Vamos para a questão. O estrangeiro residente no Brasil possui legitimidade ativa para ingressar com a ação popular com o objetivo de evitar a prática do ato lesivo ao patrimônio público estrangeiro. Ação popular? Mentira! Errado! Errada a questão. Próximo. Mandado de junção, ausência de norma regulamentadora. Esse é o bizu para vocês, inerente à soberania, à nacionalidade, à cidadania. Houve ausência de norma regulamentadora, pode ser impetrado mandado de junção. Mandado de junção, ele não é gratuito e precisa de advogado. Vamos lá. Cabe mandado de junção quando a falta de norma regulamentadora torne viável caso a habeas data. A habeas data, turma, é para impetração, para saber informações relativas à pessoa do impetrante. O habeas data é uma ação personalíssima. O habeas data é uma ação personalíssima. Eu não posso impetrar com habeas data, em regra, em tese, para saber informações relativas a terceiros. Com a exceção que nós temos, turma, dos sucessores legítimos, tá bom? O que mais que eu posso falar sobre a habeas data? É gratuito. Os habeas são gratuitos. Habeas corpus, habeas data são gratuitos. O habeas data, turma, portanto, ele precisa de advogado. O habeas data, ele serve para 3 coisas: retificar, acrescentar ou conhecer dados relativos à pessoa do impetrante. A retificação dos dados é quando não se prefira fazê-lo na esfera sigilosa, judicial ou administrativa. Vamos comigo? Cadê? Caso órgãos públicos negue ilegalmente a determinada pessoa informação de terceiros de interesse coletivo, caberá a impetração de habeas data? Mentira! Errado! E terceiros não cabe habeas data. Mandado de junção, já expliquei, vamos para a questão. Cabe mandado de junção quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Torne viável. Torne inviável. Aí tem esse in, olha o in, ó pai, ó. 2 letrinhas aqui que enche o seu saco, que te perturba, assim como essas 2 letrinhas aqui chamado de ex, né? Só que você vai prestar atenção, não é nesse, aí você exclui, já passou, meu filho. Tá bom. Mas esse aqui é o que vai garantir a sua aprovação. Esse aqui, às vezes, né, nem garante nada, mas o IN pode garantir a sua aprovação. Então, o IN tornou o item o que é errado. Torne inviável o exercício do direito liberal e constitucional. A questão está errada por conta do IN. Próximo. Habeas corpus. Só fazer essas 2 aí para a gente ir para o intervalo. Habeas corpus. Habeas corpus, turma. Vamos lá. O habeas corpus ele vai ser uma inovação na Constituição de 1891. Já existia antes lá no Código de Processo Criminal de 1832. Mas na Constituição ele vai ser uma inovação lá na Constituição da República. Liberdade. O de segunda geração, o da igualdade.
igualdade. Igualdade. E o de terceira geração, que nós chamamos de solidariedade, fraternidade. Fraternidade, solidariedade. Os direitos de primeira geração, que vão acentuar a liberdade, é o que nós chamamos de direitos civis. De igualdade, direitos o quê? Sociais. E de fraternidade e solidariedade, que nós chamamos de direitos difusos, coletivos. Exatamente. Então, nessas circunstâncias, vamos para a questão. Professor, existe algum bizu para memorizar a primeira, segunda e terceira geração? Eu lembro tu lembra da Revolução Francesa? Liberté, igualité, fraternité, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade. É o lema da Revolução. Liberdade, primeira. Igualdade, segunda. Fraternidade, solidariedade, terceira. Show, né? Vamos comigo. Acentua o princípio da igualdade, os chamados direitos de primeira geração. Primeira geração é liberdade. A questão está o que é? Igualdade de segunda geração. Próximo. A impetração do mandato de segurança coletivo, muita atenção, tá? Tu vai pular do barco. Ei, pula do barco não. Mandato de segurança coletivo, turma, ele tem algumas características. Ele pode ser impetrado por partido político que tem a representação no Congresso Nacional, ou seja, ou na Câmara dos Deputados ou no Senado. Também pode ser impetrado, turma, por quem? Por associação que esteja constituída e em funcionamento há pelo menos o quê? Um ano. Ou pode ser impetrado também por entidade de classe ou sindicato. Tá bom? Mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança, a palavra-chave do mandado de segurança é para proteção do direito líquido, certo? Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tudo bem? Fica ligado nesse bizu. Qualquer pessoa pode impetrar com mandado de segurança, nacional ou estrangeiro, ou até mesmo pessoa jurídica. Em regra geral, quando eu falo de associação, quando ele quer representar os seus associados, necessita que eles autorizem de forma expressa na esfera judicial, na esfera extrajudicial. Portanto, aprovados, quando eu falo de mandado de segurança coletivo, eu não, repito, não preciso de autorização expressa dos seus associados. Porque eu tenho o instituto do quê? Da chamada substituição. No mandato de segurança coletivo, eu não preciso da autorização expressa dos seus associados para se impetrar o mandato de segurança coletivo. Porque eu tenho o instituto da substituição. Vamos para a questão. A impetração do mandato de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. E aí? Massa, correto. Marca um C de concurseiro, agora concursado. Próximo. Ação popular, guerreiros. Ação popular, ela foi inovação na Constituição de 88, tá? A ação popular pode ser proposta, ela não é o chamado remédio constitucional, é uma garantia constitucional. A ação popular, ela pode ser proposta por cidadão. Estrangeiro e pessoa jurídica não podem propor ação popular. Em regra geral, a ação popular vai haver a isenção de custas judiciais ou ônus da sucumbência, salvo se for comprovado o quê? A má-fé. Então, aprovados, fica ligado nesse bizu. Não pode... Turma, nesse caso, segundo o STF, é garantido a prisão civil por dívida de inadimplência de pensão alimentícia de forma voluntária. Depositário infiel, a súmula vinculante número 25, vai dizer que é vedado qualquer tipo de prisão e qualquer das hipóteses depositário infiel. Não se pode mais, então, prender alguém por ser depositário infiel, apenas por pensão alimentícia. Questão... Próxima.
É inconstitucional a interpretação do Código Penal que considera como crime a interrupção da gravidez nos casos de fetos dotados de anencefalia ou outras doenças cerebrais. É inconstitucional a interpretação do Código Penal que considera como crime a interrupção de gravidez. Está o quê? De fato, turma, se o Código Penal considerar crime a interrupção de gravidez, isso é o quê? Inconstitucional. Atenção, muita atenção. O direito à vida, ele sofre algumas restrições. O direito à vida, ele não é absoluto. Inclusive, é uma das características dos direitos fundamentais. O direito à vida, ele pode sofrer restrições, por exemplo, em caso de aborto. Se a gravidez advir, por exemplo, de quê? De estupro. Ou então, se a gravidez está gerando risco de vida para o nenê, para a mãe. Isso é uma exceção ao direito à vida. A pena de morte, que é permitida no nosso país em caso de guerra declarada, é uma exceção ao direito à vida. Legítima defesa é uma exceção ao direito à vida. Quando eu falo de interrupção de gravidez, de feto anencéfalo, é uma exceção do direito à vida, portanto, ele é constitucional. Próximo. Contraria a Constituição Federal a exigência do depósito prévio. É inconstitucional. 11, né? Tá errado. Errado. Próximo. É inconstitucional a interpretação do Código Penal que considera como crime a interrupção, considera como crime, então é inconstitucional. Tá correto, galera? Tá correto, né? Porque de fato é inconstitucional. Se o Código Penal considerar isso como crime, isso vai ser o quê? Inconstitucional. Então a questão está o quê? Correta. Massa. Pegadinha. Show de bola essa questão. Perfeito. O STF vai falar isso. O STF, ele completa assim, lá na súmula de jurisprudência. Não, a regra é. Mas quando ele fala outras doenças cerebrais, é porque no próprio julgado do STF, ele colocou isso no seu texto. Entendeu? Bom. Próximo. Contraria a Constituição Federal a exigência do depósito prévio em dinheiro para a interposição de recurso na esfera administrativa. Show de bola, turma. Não pode, não é necessário haver aí a depósito prévio em dinheiro para interposição de recurso. Súmula vinculante número 21 do STF. Anote. Se é súmula vinculante, é no STF, tá? Então, nesse caso, súmula vinculante número 21. Letra da súmula vinculante. Correto. Próximo. Quanto aos princípios e garantias constitucionais, vamos marcar esses itens certo ou errado. Atenção, concurseiros. Atenção, futuros servidores públicos. Oi. 12. Tá. Próximo. Princípio da isonomia. O que é que quer dizer aprovado? A. É o que nos resta. Ou B. B. É vedada a definição de critérios de admissão de pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos? Mentira! Errado! Queridos, lá no inciso 9 do artigo 37 vai dizer que é permitido e a lei vai definir uma porcentagem para as pessoas que têm deficiência. E o máximo é de até 20%, mínimo de 5%. 5%, tá bom? Então não veda, permite, tá? Restando apenas agora o item A. Impõe à administração pública indireta as mesmas regras proibitivas sobre a acumulação remunerada de cargos públicos, voltada também para a administração pública direta. E aí?
tanto a administração pública direta como a administração pública indireta estarão submetidos aos princípios, ao artigo 37. E é vedada também a mesma acumulação de cargo público, tanto na direta como na indireta. A questão está o quê? É correto, certo? Item A de aprovação. 7. 8. Joaquim, servidor público federal, é médico, ocupa cargo privativo de profissional de saúde, com profissão regulamentada, tendo ingressado no serviço público por concurso há 10 anos. Joaquim pretende prestar novo concurso público com o objetivo de cumular de forma remunerada 2 cargos públicos. A Constituição admite, em situações excepcionais, de vez em quando, a acumulação remunerada de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horário. No caso narrado, Joaquim somente poderá acumular se o segundo cargo público for o quê? Privativo de profissional de saúde com profissão regulamentada. Item, aí tá o item C, né? Mas é o item o último item de vocês, tá bom? 10. 9. Pulo do bar. 9. Cargo em comissão, também denominado de cargo livre de nomeação conforme a Constituição, está relacionado às atribuições de direção, chefia e assessoramento, famoso CAD, sendo permitido, excepcionalmente, o seu provimento para as outras atribuições. Não falei excepcionalmente, falei apenas para o CAD. A questão está o quê? É rata. Agora, a gente vai entrar em outra atmosfera. Nós vamos entrar em outro clima, que o concurseiro que já está aqui há um bom tempo, ele já conhece, que é o famoso artigo 5º da Constituição. Trouxe para vocês, então, questões do artigo 37 que vão despencar na sua prova. Trouxe para vocês trazer para vocês agora, artigo 5º. Vou trazer para você artigo 144, questões falando sobre estado de sítio e estado de defesa, tá bom? Vamos lá. Questão número 10. Por violar a dignidade da pessoa humana, é vedado, segundo o STF, a prisão civil por dívida. É a regra. Ressalvado os casos do devedor de obrigação alimentícia e do depositário infiel, o princípio da isonomia. O princípio da isonomia é aquele que diz o seguinte: olha, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, que advém lá do princípio aristotélico e vai dizer o seguinte: olha, é possível tratar diferentes desiguais? É. O princípio da isonomia ele vai além e vai dizer: olha, será possível tratar de maneira igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida das suas o quê? Desigualdades. O princípio da isonomia é aquele que permite tratar de maneira diferente aquele que é diferente de acordo com as suas o quê? Desigualdades. Anote, o princípio da isonomia é tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Então é possível, professor, ter uma idade limite para um concurso público? É possível ter uma estatura mínima para o concurso público? Já pensou, ó pai, ó, um anão sendo delegado? Nada contra, um anão ele pode ser juiz, ele pode ser promotor de justiça, ele pode ser um analista, pode ser um técnico. Mas um delegado não.
Já pensou um policial militar entrando na ativa com mais de 50 anos de idade? Então, nesse caso, nessas circunstâncias, pode haver sim, de acordo com a natureza do cargo, de acordo com o princípio da isonomia, ter diferenças aí de tratamento. Inclusive, é possível fazer TAF, né, o teste de aptidão física, diferente entre homens e mulheres? Com certeza. Vamos para a questão. A imposição legal de limites de idade e altura para o acesso a cargos públicos não fere o princípio da isonomia. Viu não, viu? Viu, né? Ó pai, ó, o que é que você faz com não? Você grifa, joga glitter, purpurina, derrama sangue ou não? A imposição legal não fere o princípio da isonomia, desde que razoável e decorrente da natureza e das atribuições do cargo público a ser provido. Massa, correto, não vai ferir o princípio da isonomia, desde que razoável, de acordo com o cargo e a sua natureza. Show! Próximo. Fere o princípio da isonomia que a lei estabeleça limites mínimos de altura para candidatos em concursos públicos, qualquer que seja o cargo a ser provido. Errado. Nesse caso, turma, se for nas circunstâncias de acordo com a natureza do cargo, pode haver limites mínimos de altura. A questão está o que é? Errado. Acentua o princípio da igualdade, o chamado direito de primeira geração. Vamos lá. Segundo o STF, vamos falar de geração ou dimensão. Segundo o STF, nós temos aqui as dimensões dos direitos fundamentais. As dimensões dos direitos fundamentais é só para destacar uma das características dos direitos fundamentais, que é o da historicidade. É que, de acordo com a história, os direitos fundamentais eles vão evoluindo, tendo características próprias. Aí o STF ele vai perceber, pelo menos, 3 dimensões, 3 gerações. Alguns doutrinadores eles fazem diferença, dimensão e geração, mas não é o objetivo do nosso concurso aqui fazer essa diferença, tá? Entre 3. Primeira geração, segunda geração e os de terceira geração. Os direitos fundamentais de primeira geração, eles vão atenuar, eles vão acrescentar, eles vão destacar o que nós chamamos de